está começando mais um Giro Ambiental. Hoje vamos falar sobre uma inovação que pode ajudar a combater as mudanças climáticas diretamente no campo. Uma dieta desenvolvida para o gado que reduz significativamente a emissão de metano, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa. A tecnologia surgiu dentro de uma fazenda no Mato Grosso e já chama a atenção da comunidade científica internacional. E para entender como isso funciona e quais os impactos dessa solução, vamos conversar agora com o pesquisador do Instituto de Zootecnia, Geraldo Balieiro. Professor, muito obrigada por nos atender e seja bem-vindo ao Giro Ambiental. É um prazer estar com vocês para esclarecer os resultados desse trabalho. Para começar, eu queria que você contasse um pouco como que surgiu essa dieta. A motivação inicial dela já era com esse objetivo climático? Não, problemas para produção de volumoso na fazenda, né? No Brasil Central a gente tem uma série de gargalos, né? Com o maquinário, a área para produzir a forragem, os silos, a infraestrutura para estocar esse volumoso para fornecer para os animais e a operação também de fornecer para os animais. Então, além de envolver área e infraestrutura, tem o custo operacional também do fornecimento desse volumoso, e com isso, então, normalmente a gente tenta, em confinamento, aumentar a quantidade de alimentos concentrados, né, que a gente aumenta a densidade energética da dieta, acaba melhorando a eficiência do desempenho animal, e com isso você reduz o trabalho de fornecimento dos alimentos. Então, por conta disso, a gente tenta reduzir esses volumosos para facilitar o manejo e não depender tanto de área, não depender da produção de volumoso na fazenda. Esse foi o primeiro passo, assim, o problema a ser resolvido, né? E a indústria, então, a MJ Nutrição Animal, desenvolveu uma molécula que ela sequestra hidrogênio no rumen, né? E dessa forma ela evita problemas de distúrbios metabólicos como a acidose ruminal. E aí acabou permitindo, então, tirar todo esse volumoso da dieta dos animais, uma dieta completa, só com ingredientes concentrados, a dieta completamente seca, né? E isso facilitou muito o manejo dos animais, porque você pode fazer uma reposição semanal, às vezes até menos, dependendo do tamanho do comedor automático ou do número de animais que você tem para alimentar. Mas o fato é que reduz muito o custo operacional, o custo de infraestrutura, o custo não necessita de áreas para você produzir essa forragem, e com isso, então, como o metano ele vem da degradação da fibra, e essa dieta reduziu a fibra, a fermentação ruminal, né, do volumoso, reduziu substancialmente também a emissão de metano. Certo. E professor, por que esse metano, né, que é emitido pelos gados, ele é tão prejudicial para o meio ambiente? Na verdade, a pecuária não é a vilã, né? A gente tem um consenso público, mesmo por conta dos dados do IPCC, que o metano ele tem uma perturbação no ambiente, né, de 28, 26, 30 vezes mais do que o dióxido de carbono, que seria um equivalente. Mas a gente tem, às vezes as pessoas pedem para a gente comparar com carro, a vaca com carro, e a gente tem que entender o seguinte, que os animais ruminantes, eles estão comendo capim que foi sequestrado, foi captado esse carbono da atmosfera através da fotossíntese. Então, nós estamos fazendo uma ciclagem desse carbono, a vaca vai fermentar isso no rumen e vai produzir alimentos nobres, como a carne, o leite. Então, é um ciclo, nós não estamos com isso inserindo carbono na atmosfera, né? Diferente de quando você está queimando carvão, combustível fóssil, que aí sim você está adicionando um carbono. E essa relação de 30 vezes que aquece mais do que essa equivalência com o dióxido de carbono, ela tem sido muito discutida, porque os físicos explicam que
numa condição normal, a gente tem um gás na atmosfera que chama hidróxido, que ele é um detergente, ele limpa toda a sujeira que a gente joga na atmosfera. E até esse metano atingir a estratosfera, ou seja, na troposfera tem uma camada de ar de 7 quilômetros. Em condições normais, esse hidróxido limpa o CH4, o metano, ele reage e o metano simplesmente desaparece em menos de 100 dias. Então não há problema. O problema é quando você tem monóxido de carbono nessa mesma coluna de ar, ocupando todos esses hidróxidos, e dessa forma o metano ele vai subindo, ele leva 100 dias até atingir uma camada acima da troposfera passando para a estratosfera, acima de 7, 8 quilômetros. Aí nessa camada superior, na estratosfera, não tem hidróxido para limpar. E ali sim, esse metano vai ficar 12 anos até ele ser completamente degradado. Então, essa conta que é de equivalência do metano com o dióxido de carbono considera esse período de perturbação que, na verdade, tem uma reação onde você tem muito dióxido de carbono na atmosfera. Então, às vezes, tem alguns filmes da NASA, uma tecnologia muito recente, que mostram o metano passando para a estratosfera em locais onde não tem gado, não é proporcional essa emissão de metano com as regiões onde tem maior densidade de rebanho, por exemplo, na Etiópia, onde você tem grande densidade de gado e você tem pouca emissão, porque não tem dióxido de carbono, não tem monóxido de carbono ocupando esses hidróxidos, então esse metano simplesmente ele é limpo na atmosfera antes de ir para a estratosfera. Em 100 dias ele desaparece. É importante a gente mencionar isso, esclarecer isso, para que as políticas públicas sejam definidas com um bom conhecimento de causa. Né? O gado, a pecuária, faz parte de um sistema de produção de alimentos sustentável. Ele faz parte desse ciclo. A gente está só transformando o carbono, não estamos criando o carbono. Né? O metano tem sim mais poder de aquecimento do que o dióxido de carbono. Né? Mas essa equivalência a gente tem que considerar não só o que se emite, mas como também a concentração de outros gases na atmosfera, principalmente de monóxido de carbono, que vem da queimada de floresta, de queima de combustível fóssil. Então, se eles estiverem na mesma coluna de ar, ocupando esse hidróxido que limparia o metano escapa e vai para a estratosfera, onde tem menos hidróxido, e ali ele permanece por mais tempo. Certo. E, professor, na prática, você já falou um pouco sobre essa dieta, que ela é uma dieta seca, né? É isso? Sim. Ela tem algum efeito também no bem-estar desse animal, desse gado? Não, o gado pode comer essa dieta, né? Soa um pouco estranho, falar como é que a gente vai alimentar ruminantes sem forragem, né? Mas esse que foi o grande achado, assim, né? Porque o Dr. Márcio, ele é um engenheiro florestal, também tem conhecimento em química, então ele conseguiu desenvolver uma molécula para reduzir esse problema metabólico. O animal pode comer sem ficar sem ter problema de distúrbio, e ela sendo seca, ela permite que seja utilizada, ela não estraga. Então você deixa no comedouro automático por dias, o gado vai comendo e a dieta vem caindo e você não precisa voltar. Então reduz muito o custo operacional no confinamento, justamente por ela ser seca, né? Ela não estraga e o gado fica saudável. Nós tivemos trabalhos aqui alimentando os animais durante 300 dias, sem forragem, sem problemas de distúrbio metabólico, inclusive depois fizemos análises de fígado, na carne, sem resíduos de antibiótico. Não tem antibiótico nessa dieta. E no tratamento controle a gente estava usando alguns ionóforos, virgenemicina, onde pôde ser detectada no fígado dos animais uma quantidade dentro do limite permitido, mas ela é detectável lá.
A dieta do Dr. Márcio não tem antibiótico, não tem ionóforo, nem monenzina, nem virginiamicina, e ela permite essas vantagens operacionais. E professor, essa carne também do animal com essa dieta, ela fica diferente, tem um sabor diferente? Vocês citam isso na pesquisa também? Ela teve uma coloração mais vermelha e uma textura, uma maior maciez. A gente faz um teste de cisalhamento, né, para ver o corte da carne, qual que é a pressão que você precisa para fazer o corte na carne. Então, ela foi mais macia também que o controle. Teve mais essa vantagem da qualidade da carne, essa questão da maciez e da coloração da carne também foi favorável. E essa solução, ela já está disponível ou ainda precisa de mais testes para ser usada assim amplamente? Não, ela está validada, já tem mais de 300 mil cabeças usadas no ano passado, né, principalmente no Mato Grosso, ele já está no comércio disponível, as pesquisas demonstram, então ela está disponível. Se o produtor decidir alimentar os animais sem forragem, ele tem realmente essa opção confiável e disponível. Certo. E no caso também, existe alguma limitação ou algum risco com esse tipo de dieta? Ela é segura? Ela é segura, ela não risco assim para a saúde do animal não. Normalmente o Dr. Márcio acompanha e ele tem os técnicos habilitados para explicar como que é a utilização, né, a adaptação da dieta, e não há problema algum em termos de segurança alimentar, nem segurança em termos de saúde para os animais. Né? Claro que a decisão é do proprietário, né, do pecuarista, ele deve considerar as vantagens, né, e, enfim, mas restrições não existem. Professor, para encerrar o programa, o que você espera dessa pesquisa para o futuro, né? Essa solução pode mudar também a forma como a pecuária ela é vista pela sociedade, pode mudar a forma como é tratado esses animais também? É sempre bom. A gente tem várias opções, né, para reduzir o metano. A gente já comentou como essa tecnologia foi desenvolvida, tem várias outras tecnologias que também mitigam a emissão de metano, né? Você tirando a forragem, inclusive nós fizemos um trabalho com a mesma, eu incluí a forragem na dieta do Dr. Márcio Jorge para isolar o efeito da molécula que ele desenvolveu, que ela sequestra hidrogênio. O hidrogênio é a matéria-prima para a formação de metano no rumen. Então, a molécula dele faz o mesmo papel do metano, ela sequestra o hidrogênio. Eu pus o mesmo nível de fibra nas dietas para isolar o efeito da molécula, e ela reduziu 40% a emissão de metano. Então, essa redução de mais de 70% por quilo de carne produzido é uma combinação do efeito da molécula e do efeito da retirada da fibra da dieta. Né? Existem várias outras formas de você contribuir, né, com um sistema mais eficiente, com menor impacto ambiental, mas certamente essa é uma contribuição substancial e significativa. Agora, para o futuro, eu acho que depende muito da escolha do produtor, né, da conscientização, da situação de cada propriedade, para tomar a melhor decisão. Né? O metano, é bom comentar que ele é uma perda de energia. Então, quando a gente reduz o metano, a gente está melhorando a eficiência da utilização de energia dos alimentos. Né? Então, tem outras formas também de melhorar a eficiência produtiva dos animais. Certo, perfeito. Conversamos então com o pesquisador Geraldo Balieiro sobre essa dieta inovadora que pode transformar a pecuária, reduzindo significativamente a emissão de metano e contribuindo para o combate às mudanças climáticas. Professor, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar com a gente esse conhecimento, essa pesquisa tão importante. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar com vocês. Disponha, estamos disponíveis. Obrigada também pela sua audiência. O Giro Ambiental segue com as informações e curiosidades do meio ambiente. Até o próximo programa.
Zoológico de São Paulo, em parceria com o SEMPAS da Unesp, realizou a primeira transfusão de sangue entre onças pintadas no Brasil. A doadora foi Ruana, de 4 anos, que forneceu cerca de 800 ml de sangue para Jack, uma onça de 18 anos em tratamento contra a doença renal crônica. A coleta aconteceu no Hospital Veterinário do Zoológico e a transfusão foi feita em Botucatu. Segundo os especialistas, os 2 animais responderam bem ao procedimento, considerado inédito no país.